Alexandre, os fundos imobiliários têm dois tipos, né, de tijolos e de papel. Eu queria que você explicasse essa diferença e se o investidor no fundo imobiliário não corre risco de calote, por exemplo, ao investir num fundo de papel. Sim, perfeitamente. Os fundos de papéis são aqueles fundos que investem não necessariamente num imóvel, mas sim em algum título atrelado ao imóvel. Por exemplo, existe um título de dívida, que são os chamados certificados de recebíveis imobiliários, que é uma opção de investimento via fundo imobiliário. Existem fundos que investem somente nesse tipo de papel. Esses fundos são mais parecidos com fundos de renda fixa. O que são fundos de renda fixa? São aqueles que investem em títulos de dívida, que podem ser títulos de dívida pública ou privado, de empresas privadas, como debêntures, por exemplo. A mesma coisa existe na indústria de fundos imobiliários, ou seja, você tem a opção de investir em fundos que investem em títulos que te garantem uma rentabilidade previamente definida e, evidentemente, te traz sim risco de default, assim como os fundos de renda fixa possuem. E aí a vantagem ou a importância da diversificação, não só dentro do fundo, como também nos diversos fundos que o investidor pode investir. Muito bem. Ciro, esse é um risco interessante porque se eu tenho imóvel, alugo para uma pessoa, o risco de calote está absolutamente concentrado. Como é que é fugir desse risco? E aproveito para te pedir dicas para quem quer investir nesse segmento de imóveis. Fernando, o risco de um investimento ele existe na compra de um imóvel, na aplicação com uma ação na Bolsa de Valores, no fundo imobiliário. Eu acho que para você limitar esse risco é sempre, e aí já vai a minha primeira dica, você ter a assessoria de um profissional da área. No caso da compra de um imóvel, é você ter a assessoria de um corretor, de uma corretora de imóveis, a assessoria de uma imobiliária idônea, de nome e que vão saber fazer aquilo que você está procurando, qual é o seu desejo, qual é o tamanho do seu bolso e aquilo que é melhor para atender os seus anseios. Queria complementar com o seguinte, segundo uma pesquisa do The College Investor, que é uma empresa americana que trabalha com o scholarship, com o financiamento de estudantil, 90% dos milionários nos últimos 2 séculos, eles têm imóveis, foram derivados a riqueza deles de investimentos em imóveis. Isso significa o seguinte, Fernando, nem todo mundo que tem imóvel é rico, mas todo rico tem imóvel. Obrigado. Muito bem. Alexandre, falando desse risco que a gente estava mencionando, alguns fundos são muito concentrados, por exemplo, em shoppings ou em escritórios. São segmentos que, às vezes, perdem o momento na economia. Os shoppings podem fechar, pode ter um movimento de esvaziamento de escritórios. Não é um risco para o teu cotista este? E aproveito para pedir dicas também para quem está afim de investir no mercado de fundos imobiliários. Ok. Acho que a beleza do fundo imobiliário é que ela permite, com um investimento não necessariamente grande, acessar ativos que dificilmente a pessoa física acessaria de forma direta. Então, você mencionou, por exemplo, shopping centers. São poucos os investidores que conseguem comprar um shopping centers. Ou prédios de escritórios AAA, galpões logísticos que estão bastante aí em evidência com o e-commerce se desenvolvendo. Enfim, o fundo imobiliário ele permite que o investidor monte uma carteira diversificada, mesmo com um pequeno volume de investimento, para que ele vá aí cultivando esses investimentos e um dia se torne milionário, aí como o Ciro mencionou, que de fato essa é uma classe de ativo bastante interessante na questão do risco-retorno. O fundo imobiliário, além de trazer essas vantagens em relação ao investimento direto, ele também funciona como uma classe de investimentos para o mercado de capitais, porque ele tem pouca correlação com outros ativos de renda fixa ou renda variável.